Graça e paz, amém? Que bom que você está aqui. Bem-vindo a Ponto Central, aqui em Edmonton, Canadá, para quem está nos acompanhando aí ao vivo, para aqueles que em algum momento vão estar assistindo esse tempo de louvor e adoração. Mas eu deixo meu convite para aqueles que estão aqui na cidade de Edmonton, vem para cá, vem participar conosco nesse tempo de louvor, adoração ao Senhor, esse culto de língua portuguesa, aqui nessa cidade fria, mas nós temos o calor, né? O calor do Senhor, do Espírito que nos aquece. Meus irmãos, antes de nós lermos a palavra, eu quero convidar você a orar ao Senhor agora, uns minutinhos de oração silenciosa. Talvez você está vindo direto do trabalho, direto dos estudos, ainda não teve um tempo de aquietar o seu coração. Esse é o dia que o Senhor nos deu para o louvor, para a honra, para a glória do seu nome. Há uma canção antiga que diz: há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. O Espírito do Senhor já está aqui entre nós. Deixe que Ele sonde e examine o seu coração. Ore pedindo que o Senhor possa abrir os seus lábios para que você possa adorar com alegria, com exaltação o nome do Senhor nessa noite. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ler o Salmo 27. Salmo 27 é um salmo de Davi, a qual ele anseia pela presença do Senhor. Vocês podem acompanhar aí na tela. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, o meu coração. Busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu ser. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários,
pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos ler junto esse verso, bem alto. Espere, seja forte, coragem, espere no Senhor. Pai, obrigada por esse tempo que o Senhor separou para nós como igreja, para estarmos juntos adorando o Teu nome. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós temos essa liberdade, nós esperamos confiadamente no Senhor. O Senhor tem sido a nossa força, a nossa segurança, o nosso ajudador. O Senhor nos supriu, Pai, durante toda essa semana que passou. O Senhor vigiou os nossos lares, guardou os nossos filhos na escola. O Senhor abençoou, Pai, no trabalho, nos estudos. O Senhor tem sido verdadeiramente a nossa segurança. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Agora, quando nós estamos aqui para Te adorar, para dizer, Deus, que o Senhor é a razão de estarmos aqui, que é pelo mérito de Jesus Cristo, não nosso, é pelo que Jesus fez naquela cruz e não pelo que nós somos ou fazemos, mas é pelo sangue do Teu Filho amado que nos resgatou, que nós hoje podemos como igreja Te adorar, dizer que nós Te amamos e que nós Te servimos porque cremos que o Senhor é Deus vivo e poderoso. E porque o Senhor é vivo e se faz presente entre nós, nós queremos cantar louvores ao Teu nome, agradar o Teu coração, Senhor. Queremos também ter o nosso coração, nossa alma alimentada pela Tua palavra nesta noite. Por isso, abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração para que nós possamos ver e experimentar o Teu poder nas nossas vidas e na vida da Tua igreja. Recebe, Pai, este culto que nós, servos do Senhor, viemos Te oferecer, que seja, Deus, agradável somente a Ti. Em Teu nome, Jesus, que eu oro. Amém? Derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diante de Ti, abro meu coração, meu claro.
dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que saudade, me derramar, dizer que és formoso. Vamos declarar essa tarde. Estamos aqui, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, em Tua presença. Somos gratos, Pai, por Ti, Senhor Deus, pela morte na cruz. Somos gratos pela Tua presença no nosso meio. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Aleluia. Quem esteve aqui ontem? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não experimentaram ainda vir no culto dos jovens de sábado, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Ontem foi incrível aqui ontem. Nós tivemos o pastor Jeremiah, portuguesando Jeremias. Ele esteve aqui ontem levando uma palavra para os jovens, para os adultos, para as crianças. E foi muito bom. Deus falou aqui para nós aqui naquela noite de ontem. E eu incentivo a vocês, igreja, a comparecer aqui no sábado. Como diz, como o exército chama, convocação, né? Isso é uma convocação para vocês, igreja, apoiar os jovens da nossa igreja. Eles trabalharam muito, fizeram um serviço bacana aqui ontem e estão todos de parabéns, né? A maioria não está aqui hoje porque eles tiveram compromisso aí, estão trabalhando, mas eles estiveram aqui ontem, fizeram um trabalho muito bacana. Agradeço a todos os irmãos da igreja que vieram aqui, estão sempre contando com, nós podemos contar com eles, estão todos os sábados eles estão aqui. E mais uma vez eu incentivo vocês a apoiar os jovens, não só por apoiar eles, Deus, que eles são o futuro da igreja, mas também porque a palavra que nós ouvimos aqui, a não ser pela internet, você não vai ouvir mais. Você pode ouvir de forma diferente, você pode ouvir uma outra palavra dele, mas o que ele derramou aqui ontem foi para aqueles que estavam aqui ontem. Então, se você não quer perder outra palavra, outra promessa, incentivo você a participar do próximo culto de jovens, amém? Então vamos louvar o nome do Senhor. Essas aqui é da velha guarda.
as muralhas ruirão. Vem com Josué lutarei. Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba aos montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, com Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Aleluia! Pode ser que Deus salve. Boa noite, igreja. Vem com Josué lutar em Jericó. E é interessante que depois dessa passagem tem Gideão. E se você lembrar Gideão, ele foi conquistar também algo. E quando Gideão juntou o exército dele, Deus falou: tira metade, tira mais um tanto, tira mais um tanto. E vai com 300. E tem muitos louvores até legais sobre, né? Tenho 300 homens e vou lutar contra, né, para tomar a cidade. Mas o ponto principal aqui é que tanto Josué quanto Gideão, eles não conquistaram pela força deles. Foi o Senhor que derrubou os muros, foi o Senhor que com menos de 10% ou 1% conseguiu a vitória em cima do inimigo. E a gente pode ser pequeno, a gente pode ter pouco, a gente pode ter 2 moedinhas. E nesse momento aqui à frente, ou através do e-transfer que a gente tem, ou através mesmo do cartão de débito ou crédito que também está disponível, não importa o quanto, o importante é você louvar a Deus com aquilo que você tem, porque mesmo a gente sendo pouco ou pequeno, a vitória que Ele vai dar é muito maior. Então, se você estiver preparado, use esse momento para adorar a Deus, assim como Josué, assim como Gideão, mas com aquilo que você tiver. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. For me, for me. Oh God, my God.
children, and you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered praise back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Come and fill me again. Senhor nosso Deus, Tu és o same God, o mesmo Deus ontem, o mesmo Deus hoje. O Senhor é o mesmo Deus que proveu ontem e que proverá hoje, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar esses dízimos, essas ofertas, Senhor Deus, que possam ser usados, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus. Abençoe aqueles que trouxeram e também aqueles que não trouxeram para se trazer também, Deus. Que o Senhor possa encher os celeiros nossos, Senhor Deus, os celeiros de cada um que está aqui, Senhor Deus. E que possamos entender a importância da Tua obra nesse mundo, Deus. Damos graça por tudo em nome de Jesus. Amém.
falou, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graça, Deus, por este culto, Senhor Deus, damos graça por este louvor, Senhor Deus, nessa adoração, Senhor Deus. Te damos graça, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na tua casa adorando o teu santo nome. Que o Senhor possa agora, Senhor Deus, abrir os nossos corações para ouvir a tua palavra, Deus. Que essa palavra possa entrar em nossos corações, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui diferente da forma que entramos, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Fiquem de pé mais um minutinho. Antes eu quero fazer uma pergunta. Quem gosta aqui de bênção? Quem gosta de ser abençoado? É minoria, gente. Ou vocês estão interagindo muito mal, ou a maioria não gosta de ser abençoado aqui não. Mas eu quero que você coloque suas mãos assim, as duas mãos. Feche seus olhos. Você vai ouvir primeiramente a bênção em hebraico, depois em inglês e depois você vai estar fazendo em português.
Mas cadê o Nick? Então, mas... ok. Gente, só um minutinho. Tá pronto aí, Maria? Não. Tem um... Não, é no ópera. Desculpa, gente, era pro Nick que tá fazendo isso. E ele saiu e esqueceu de avisar a Maria. Não fala no ópera para tocar. Não é isso, não. Isso é bem depois. Vamos orar. É um file do ópera. Enquanto você procura aí, está aberto já. Tá? Pai, nós queremos te agradecer por essa boa noite, por esse momento. Nós rogamos a sua bênção sobre nós. Deus, que o Senhor possa derramar a tua presença agora, falar com cada um de nós aqui. Pai, que está a tua palavra, que está o seu povo. Glorifica o teu nome no meio do teu povo nessa noite. Espírito Santo de Deus, fala com cada um de nós nessa noite. Nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, as bênçãos que o Senhor está reservando para nós nessa noite, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Fecha o olho, gente. Abre tua mão. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Javé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Pode se sentar. Essa bênção que nós vimos, ela está no texto de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. E quando Moisés esteve no monte, então Deus fala com ele e ele dá essa bênção para Moisés, para ele transmitir isso ao sumo sacerdote. Esse texto do Antigo Testamento, esse lindo, essa bênção, ela se chama Birkat Kohanim, ou que seria a bênção sacerdotal, ou Neziat Kapaim, que é literalmente estender as mãos. Porque quando era para o sacerdote se apresentar e abençoar o povo, era para o povo ficar diante do sacerdote, do sumo sacerdote, então para ele estender as suas mãos sobre o povo, e assim então ele abençoar o povo. Nós também conhecemos isso como a bênção araônica. Essa bênção bíblica então é a bênção que Deus fala que ele vai dar ao seu povo. Mas antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, permita-me dizer algumas coisas, deixar bem claro. Na tradução da Bíblia, se você lê esse texto, você vai ver que está o Senhor te abençoe. Na realidade é uma tradução, infelizmente, que vem de uma tradição, num certo momento que o povo judeu começa. Porque nos textos bíblicos, onde nós encontramos então essa palavra Adonai, na realidade, e que ela se traduz por Senhor, na realidade a palavra ali normalmente é Yahweh, ou Javé, ou Jeová, que seria transliterado. Ali está, algumas traduções usam a palavra Adonai, outras dizem Hashem, mas na realidade ali se está dizendo Yahweh, que Javé te abençoe.
E quando então Moisés está na presença de Deus, Deus então ordena para que o sumo sacerdote recite essa bênção sobre o seu povo. E é impressionante que no versículo 27, então Deus finaliza dessa maneira com Moisés, fala: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, sobre o meu povo, e eu os abençoarei. E qual que é esse nome? Adonai não é um nome, gente. Muitas vezes as pessoas pensam que Adonai é um nome de Deus e não é. Adonai, traduzindo literalmente, ele se diz Senhor. Na realidade, Adonai é um título, não é um nome. Por isso que o texto está no original, ele se diz Yahweh. E aí, por isso que então Deus fala assim, fazendo, eu porei o meu nome sobre eles. Era o nome de Deus que ele estava usando ali. Então, quem que abençoa o povo? Não é o sacerdote. Quem abençoa o povo é Deus, é o próprio Deus. No texto está muito claro, ele diz que ele vai abençoar colocando o seu nome sobre o seu povo. Essa oração então é dada por Deus, ela é repetida palavra por palavra, e o nome de Deus então é colocado sobre os filhos de Deus. E ali então a palavra diz que ao colocar o seu nome sobre os filhos de Deus, sobre os seus filhos, ele estaria colocando a sua bênção sobre esse povo. Ele estaria abençoando o seu povo, e estaria atendendo a todas as suas necessidades. É isso que esse texto quer dizer, enxugando ele bem, né, no seu sentido mais forte. E abençoar é uma coisa que nós gostamos de fazer. Jesus fala para nós abençoarmos uns ao outro, e isso é louvável. E nós trazemos então isso para nós, nosso povo, o povo brasileiro, tinha o costume de fazer isso muito, né? Então a gente se despedia, Deus abençoe, nós tínhamos muito o costume de abençoar um ao outro. E isso foi se perdendo. Alguns anos atrás no Brasil, nós então, quando nós chegamos na nossa casa do nosso tio, nosso avô, nosso pai, na nossa casa, nós pedimos a bênção. Não é verdade? Bênção pai, bênção mãe, bênção avô, bênção tio. Nós pedimos antes mesmo deles nos abençoarem. E aí então Deus abençoe, meu filho. E quando nós saímos também de casa, nós pedimos a bênção. E no Antigo Testamento, então, Deus usava o seu nome para abençoar o povo. E o povo de Deus usava de maneira de abençoar, usava o nome de Deus para abençoar o povo, abençoar um ao outro. Isso é claro em vários textos, mas nós podemos encontrar um exemplo muito claro no texto de Ruth, no capítulo 2, versículo 4. Então Boaz chega na lavoura, e aí ele vai saudar o seu povo, ele fala: Yahweh, Javé seja com vocês. E aí então aqueles trabalhadores respondem para Boaz e falam: Javé te abençoe. Porque essa era uma prática. E eu espero que após essa mensagem, após essa noite, nós possamos trazer um pouco mais essa memória, nós possamos adquirir mais o hábito de abençoar o outro. Deus te abençoe. E assim por diante. Porque realmente Deus abençoa. Quando Ele diz para nós abençoarmos um ao outro, não é porque é uma prática simplesmente vazia, mas Deus abençoa um ao outro através da nossa vida. E a bênção aqui de Deus dá para Arão, então, abençoar o povo de Israel, não era uma saudação superficial. Não era simplesmente algumas palavras de bênção. Mas o sacerdote deveria, então, fazer essa oração, invocar o nome de Javé, o nome de Deus sobre o povo, e o próprio Deus então ia colocar o seu nome sobre o povo dele, iria abençoar o seu nome, o seu povo. Veja bem, é tão impressionante esse texto, porque quando nós estamos mais adiante no Novo Testamento, os discípulos estão com Jesus ali no capítulo 6 de Mateus, então eles conversando com Jesus, então eles vão para Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar. E aí então Jesus dá o Pai Nosso aos seus discípulos. Mas esse texto é tão tremendo, porque a única oração que
Deus dá para o povo na Bíblia. Não tem em nenhum outro lugar. Não existe nenhuma outra. A única oração que Deus deixa para o sumo sacerdote fazer. E aí a importância dessa oração é exatamente no versículo 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, sobre o meu povo. E aqui nós estamos como Israel. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos o novo Israel, nós somos o enxerto ali na videira. E eu os abençoarei. Aleluia. Não é um talvez, gente. Deus não fala assim, olha, coloque, faça essa oração no meu nome, coloque o meu nome sobre o meu povo, e eu vou pensar o que eu vou fazer, ou talvez eu abençoe, ou talvez eu faça alguma coisa para eles. Deus fala, é uma certeza, Ele dá uma promessa, eu os abençoarei. E aí, então, tem uma coisa mais impressionante, porque os estudiosos dizem que Jesus, quando estava sendo assunto aos céus, Ele estende as duas mãos. E os únicos lugares, o único momento que o sumo sacerdote estendia as duas mãos sobre o povo de Deus, era quando era para fazer essa oração. Quando ia fazer essa bênção única. É o único momento na Bíblia, não existe nenhum outro momento em toda a história do povo de Israel, quando o sacerdote estendia as suas mãos, as suas duas mãos, ele fazia essa oração. Então os estudiosos creem que, como Jesus aqui é o sumo sacerdote, quando ele estendeu as suas duas mãos e ele abençoou então os discípulos e todos aqueles que estavam ali, era exatamente esta oração que ele estava fazendo sobre o seu povo. E a bênção aqui é pessoal. Embora o sacerdote fosse diante de todo o povo, e Deus dá essa ordenança para eles fazerem essa bênção para o povo, ela está no singular, ela expressa uma bênção no singular, Barak no singular, e então é uma bênção singular dirigida a cada um, à necessidade, ao desejo pessoal de cada um. É uma bênção do Deus Pai Todo-Poderoso para cada um dos seus filhos. E nessa bênção então o nome de Deus é invocado, é mencionado 3 vezes. Javé, 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 o Deus Altíssimo, fonte de toda bênção, de toda bondade. E aí então, no Novo Testamento, em Tiago 1,7, temos ali, quando Tiago fala, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito, toda bênção vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O sumo sacerdote aqui é o único responsável para fazer essa oração. E ele então, todos os anos, isso ainda acontece. No Yom Kippur, que é a festa mais importante de Israel, o sumo sacerdote faz a oração, é o dia da expiação. Então o sumo sacerdote, o povo se apresentava, o sumo sacerdote então vinha na frente do povo. E é interessante que para ele fazer essa oração, como era o dia da expiação, o sumo sacerdote tinha que se lavar, tinha que se limpar, ele tinha que vir descalço diante do povo, ele tinha que estar em jejum. Então ele levantava as duas mãos, isso se encontra em Levíticos 9, 22. Ele levantava as duas mãos, e aí então, enquanto ele pronunciava essa bênção sobre o povo, ele fazia esse símbolo aqui, que é o Shin. O Shin é uma letra do alfabeto hebraico. E então ele representa a primeira letra da palavra Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Essa mesma palavra que nós encontramos para Shekinah, a glória de Deus. Mostra a presença da glória de Deus sobre o povo. Então ele, quando o sumo sacerdote ele ia fazer essa oração, ele levantava as duas mãos. E ele fazia esse símbolo, invocando a glória de Deus, invocando o Deus Todo-Poderoso, o nome de Deus sobre todo o seu povo.
E quando o sumo sacerdote fazia essa oração, eles criam que a glória de Deus se manifestaria através das mãos do sacerdote que estava então simbolizando a Shem. Então o povo não poderia estar de olhos abertos, eles ficavam com o olho fechado, o sacerdote ficava com o olho fechado, porque se a glória de Deus se manifestasse, eles ficariam cegos ou poderiam até mesmo morrer. Então essa oração é uma oração muito séria. Ela não pode ser parafraseada. E ela era recitada ou cantada pelo povo de Deus. Então eles faziam na época do Yom Kippur. E aí então o sacerdote invocava a bênção de Deus sobre o próprio povo. Essa oração contém 3 bênçãos. A primeira bênção é: Javé te abençoe e te guarde. A Bíblia há várias palavras traduzidas em português para bênção. Existem 10 palavras no hebraico no Antigo Testamento e 11 palavras diferentes no grego no Novo Testamento para abençoar e como bênção. Mas a palavra que nós encontramos aqui em número 6 é a palavra barak. E ela é usada mais de 200 vezes na Bíblia. E a primeira aparição dessa palavra é em Gênesis, nós encontramos em Gênesis 1:22, quando Deus diz que abençoa os peixes no mar e os pássaros no ar e ordena que eles sejam frutíferos e multipliquem. E logo depois, então, Deus usa essa palavra novamente, a palavra barak, ela se encontra em Gênesis 2. E aí, então, ela diz que Deus abençoou a humanidade, a qual Ele criou a sua própria imagem. E aí, fala também para o ser humano ser frutífero e povoar toda a terra. E a terceira vez, então, que nós encontramos essa palavra barak, é quando, então, Deus abençoa o dia do descanso, o 7º dia. E Ele diz para nós termos esse dia para guardá-lo, para ter comunhão com Ele. A palavra barak, ela é usada muitas vezes, e ela é usada como um favor de Deus, para demonstrar o favor de Deus. Quando Deus está demonstrando o seu favor ao seu povo, ao povo de Israel, e então eles abençoam o seu povo. Aí quando Deus promete prosperidade, Ele promete saúde, fertilidade e uma grande descendência. E Ele promete então sucesso no trabalho, sucesso no comércio, vitória nas batalhas e muito mais. Então Deus usa essa palavra barak para dizer que vai abençoar o seu povo e vai fazer o seu povo prosperar. Então Ele coloca o seu povo e Ele invoca o seu povo para que tenha fé. E essa é para invocar fé no coração do povo e também invocar esperança aos seus filhos e suas filhas. E por isso essa oração, ele diz que Javé está fazendo isso para invocar o seu nome sobre o seu povo. E aí então ele diz, é como se ele estivesse falando para você e para mim nessa noite: olha, eu irei cuidar de você, meu filho e minha filha. Esta é a minha bênção, eu vou cuidar de você. Em Deuteronômio, Moisés diz assim: Javé, teu Deus, te abençoará, barak novamente, em toda a tua produção, em toda a obra das tuas mãos, para que alegres totalmente no Senhor. Eu grito que isso aqui não é um pensamento positivo, porque às vezes nós confundimos algumas coisas na Bíblia com um pensamento positivo, mas isso aqui é uma promessa de Deus. Deus está prometendo a sua bênção. Deus diz que ao sacerdote colocar o seu nome sobre o seu povo, ele promete e ele diz que vai cumprir, que ele vai abençoar o seu povo, porque depende totalmente, a bênção de Deus depende exclusivamente da sua fidelidade, exclusivamente daquele que abençoa. Este é o contexto de número 6. Ele indica claramente, e ele é apoiado pelo poder daquele Deus que fez uma aliança conosco.
e que o amor dele é fiel. E ele diz que ele é imutável, ele jamais muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eterno. Então aquele Deus lá no Monte Sinai que prometeu a Moisés: façam, dá o sumo sacerdote para que ele invoque o meu nome sobre o seu povo, sobre o meu povo, e eu o abençoarei. É o mesmo hoje, é o mesmo que está aqui no nosso meio nessa noite. Amém? Quando Deus abençoa, as coisas mudam, as coisas melhoram, as coisas se transformam. É assim que ele diz: invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, sobre o meu povo, e eu os abençoarei. E que nome é esse aí? Primeiro, então, nós precisamos considerar o hebraico. O nome, a palavra nome, vem do Shem. E o Shem, na palavra hebraica, ela se relaciona ao chamar, breath, ou seja, o ar, aquele que nós respiramos. E o nome de alguém era algo muito importante no hebraico. Ele estava ligado ao seu próprio caráter, aquilo que a pessoa era, ao seu valor, à sua reputação. Isso é o Shem. Então, os nomes que eram tão importantes. Então, no hebraico, nome ele pode dizer quem você é. E aí então Deus coloca, quando ele diz que ele coloca o seu nome sobre o seu povo, então Javé está dizendo assim: eu vou colocar o meu próprio ser sobre eles, eu vou colocar o meu caráter sobre eles, eu vou colocar a minha autoridade sobre o meu povo, eu vou colocar a minha presença sobre o meu povo. O grande eu sou se faz presente sobre você quando é invocado o seu nome sobre a sua vida. Aleluia. E para quê? Para que eles sejam bênçãos para as nações. É isso que Deus quer, que nós sejamos bênçãos para as nações. Isso é notável, porque o significado dessa palavra Barak literalmente significa de joelho. Não os dois joelhos, mas assim. E esta palavra, muito importante, recebe-se, ela se refere a essa pessoa quando ela se ajoelhava diante de alguém para ela demonstrar fidelidade. Um homem na antiguidade, né, talvez alguns ainda passaram por isso, ela se ajoelhava diante da mulher para pedir ela em casamento. Por quê? Porque vinha dessa ideia da fidelidade, de você se ajoelhar porque você está declarando uma aliança com aquela pessoa, você quer fazer uma aliança com aquela pessoa. E talvez você viu em alguns filmes medievais, quando o rei ou o cavaleiro vai até os inimigos conquistados, e você vai ver que alguns deles se ajoelham, com um joelho, não os dois, mas um joelho, eles vão e se ajoelham. E eles faziam isso, o que era? Aqueles que foram derrotados, aquele rei ou aquele cavaleiro estava dando a oportunidade para ver aqueles que queriam demonstrar aliança, lealdade a esse novo rei, para então fazer uma aliança com ele. E essa Barak é exatamente isso. E talvez se você lembra alguém, quem assistiu o Senhor dos Anéis aqui? Então, vocês talvez vão lembrar. No Retorno do Rei, quando Aragorn conquista tudo e é declarado rei, ele vai diante dos hobbits. E o que ele faz? Se ajoelha. Com os dois joelhos? Não, com um joelho. Ali era um rei. E o que é? Ele não estava demonstrando submissão, porque esse aqui pode se demonstrar também submissão, mas ele estava demonstrando lealdade aos hobbits, por aquilo que eles tinham feito. Não é assim no filme? Exatamente. Então, aquele próprio rei que tinha sido coroado, ele vai e se ajoelha diante dos heróis como um símbolo de lealdade a eles. E é exatamente isso que a bênção de Deus é ao povo dele. É Deus ajoelhando-se diante do seu povo como um símbolo de lealdade ao seu povo. E o porquê disso? Deus se oferece a vir até o seu povo.
de joelhos. Porque nós não podemos chegar até Deus. Então esse Deus Todo-Poderoso, ele vem até nós. E no símbolo de lealdade, ele faz a baraque dentro do seu povo. Esta palavra que está sendo utilizada e com seus braços de amor estendidos até nós, como um pai para abraçar o seu filho. Ele se achega a nós, ele demonstra amor, ele demonstra lealdade. E é isso que Deus está falando nesta bênção. Deus desce dos altos céus para nos encontrar no nível que nós podemos encontrar com Ele. Ele faz isso no Natal. Nós não podíamos chegar até Deus no Natal, então Deus vem até nós. No menino Jesus. Esse é o amor de Deus. Na Pentecostes, nós não podemos novamente chegar até Ele. Deus derrama o seu Espírito Santo sobre o seu povo. E Ele vem até nós. Ele se abaixa com tal amor para nos abençoar, porque nós somos incapazes de alcançá-lo. Portanto, Ele vem até nós. Deus não faz isso para se humilhar. Porque nem sempre o ajoelhar-se é humilhar-se. A história toda demonstra que tem sim, muitas vezes, de ajoelhar-se, mas na baraque não é para se ajoelhar, para se humilhar, mas é uma demonstração de lealdade. O Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus Altíssimo, declara a baraque sobre nós, declara a bênção sobre nós, declara lealdade para com o seu povo. A primeira estrofe, então, da bênção do sumo sacerdote é: Javé te abençoe e te guarde. A palavra usada aqui é chamar. Ele está relacionado a chamir, que significa espinho. E essa imagem é impressionante, porque Deus aqui usa uma palavra do linguajar dos pastores. Os pastores, na noite, eles pegavam arbustos cheios de espinho. Então eles criavam ao redor das ovelhas, como se fosse uma barreira com esses arbustos cheios de espinho. E essa barreira, né, que esses pastores criavam, tinha duas funções. Uma é proteger o rebanho dos predadores. E a outra função é manter as ovelhas perto dele, para que elas não fujam da sua presença, para que elas não saiam da sua presença. Então ele impedia essas ovelhas para que elas não fossem prejudicadas e não fossem atacadas. Então o pastor fazia essa barreira com esses arbustos cheios de espinho, para que ele mantivesse essas ovelhas perto de si, impedindo então que essas ovelhas se desviassem do caminho. E esse é um cuidado protetor do pastor. E esse é o cuidado que Deus está demonstrando aqui nessa bênção. Ele diz que Ele vai colocar esse arbusto cheio de espinho ao nosso redor, para nos proteger dos predadores e para nos manter perto dEle. Como um pai amoroso, Ele deseja que nós estejamos perto dEle. E Ele deseja, então, nos proteger. João 10 fala muito bem, esse texto é exatamente o que João 10 tem aqui em mente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Aleluia. Aquele que vive, nos guarda com arbustos espinhosos, os seus braços amorosos estão ao nosso redor, estão nos protegendo e nos mantendo. Esse abraço divino impede então que Satanás venha e nos destrua. Esse abraço divino mantém-nos no seio do Pai. Ele impede que o inimigo nos prejudique corporalmente, impede que ele nos prejudique a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito. Isso é fantástico, gente. E o que você precisa?
de cura, de libertação, o Deus Todo-Poderoso tem para nós. Louvado seja o teu nome. Então a primeira bênção contida nessa promessa de Deus é de cuidar bem de nós. Esse Deus então vem e se ajoelha diante de nós para nos proteger. E Ele jura lealdade ao seu povo. Ele não precisa de nós precisamos dele. Mas como Pai, Ele ama ter a nossa presença. Então Ele constrói essa cerca em torno de nós, para nos proteger de todo mal e para nos manter perto dele. A segunda bênção, então, é: Javé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. E o que significa então esse Javé faça resplandecer o seu rosto sobre ti? Talvez a história de Israel aqui, durante a sua aventura de 40 anos no deserto, de desobediência, de altivez com o Senhor, ela dê para nós entendermos melhor essa situação. Moisés foi o único que Deus permitiu subir no monte para falar com ele. E ele não tinha permissão para ver a presença de Deus, para ver o rosto de Deus. Ele diz que Moisés não podia ver a sua glória ou ele morreria. Deus fala assim na sua palavra: ninguém verá o meu rosto e viverá. Mas então, quando Moisés desce da montanha, alguém lembra o que aconteceu? O seu rosto estava brilhando. O que ele precisou fazer? Precisou cobrir o seu rosto, porque o povo não podia ver. Só um resquíciozinho da glória de Deus estava sendo refletido através do rosto de Moisés. Não era nem a glória de Deus, era só um reflexozinho. E o povo não conseguiu olhar para Moisés, então Moisés precisou cobrir o seu rosto. O esplendor da face de Deus fala da glória de Deus. E é isso que esse texto está falando. Que aqui então a glória de Deus reflita sobre você. Nós não podemos ver a glória de Deus face a face, mas podemos sentir quando Deus fala conosco, quando Deus age conosco. O esplendor de Deus está na sua palavra, mas ele está ainda mais profundamente na presença de quem? De Jesus. Jesus é esplendor de Deus. Ele reflete toda a glória de Deus. Então, talvez você lembre, quando Jesus vai para o monte com seus discípulos, leva 2 discípulos com ele, João e Pedro. Então ele está ali no monte, e diz a palavra de Deus que quando ele está orando, o que acontece? Ele transcende, e ele reflete a glória de Deus. E aí Deus fala com ele: este é o meu filho, meu amado, em quem me comprazo. Ouça. Quando o rosto de Deus, quando o rosto de Deus brilha, quando Deus fala, nós precisamos ouvir e sermos obedientes. Nós não podemos receber a bênção de Deus a menos que nós estejamos na sua presença e estamos dispostos a obedecer a Deus. Ela é condicionada. Deus simplesmente abençoa. Ele pode, mas ele está condicionado a isso. Por quê? Porque senão seria tudo muito fácil, né? Como alguns pensam que é simplesmente vir na igreja, fazer uma oração, de aceitar Jesus, está tudo muito bem, agora eu vou viver minha vida. Tem nenhuma mágica nisso. Ela está condicionada a um coração contrito, a um coração arrependido, a um coração quebrantado, um coração que realmente se entrega a Deus. E aí sim, digamos, se você quiser usar a palavra, a magia acontece, o Espírito Santo vem habitar em você. Quando realmente há o arrependimento e há uma entrega total.
E a palavra de rosto aqui que Deus usa na sua palavra, a palavra panim, que é uma palavra no plural. Então, ele vem e revela a sua face. Deus deixa que seus filhos busquem a sua face. Ele diz: quando disseste, procura a minha face, o meu coração disse, o teu rosto, Javé, eu procurarei. Que é o versículo que a pastora Amélia deu, Salmos 27, versículo 8. Então, nosso Deus quer que nós experimentamos as suas maravilhas. Ele tem muita coisa para nos oferecer, porque Ele nos ama profundamente, mas Ele odeia o pecado, e Deus não pode estar onde o pecado está, e é por isso que muitas vezes nós estamos no pecado, e nós não confessamos o pecado, e Deus não age na nossa situação, porque nós precisamos primeiro nos arrepender e confessarmos nosso pecado. Ele é completo em si mesmo, mas Ele deseja intimidade com a sua criação. Deus não precisa de mim e de você, mas Ele quer intimidade conosco. A palavra diz que nós somos a primícia da criação de Deus. Nós somos aquilo que Deus tem de mais perfeito. O filho pródigo, na história de Jesus, ele estava numa terra distante, alimentando ali os porcos, e a palavra então diz que ele estava fora do alcance do Pai. Portanto, ele não podia ser abençoado pelo Pai, porque ele estava longe do Pai. Foi somente quando ele volta para casa do Pai, e aí o Pai então o abençoa. O Pai vem e manda trazer uma vestimenta especial para ele. A vestimenta, não vamos entrar nisso, mas se é algo muito importante na cultura. Manda trazer um anel para o seu dedo, que é outra coisa importante. E aí então, esse pai organiza uma festa de boas-vindas, convida todos para celebrarem com ele, porque ele fala: este meu filho estava morto e agora reviveu, e o meu filho voltou. Ou seja, esse filho precisou entrar na presença do Pai, para que então ele experimentasse os cuidados do Pai, a bênção do Pai, e para que ele obtivesse aquilo que ele precisa. E é isso que Deus está falando para nós. O rosto do Pai ele brilha, a glória do Pai é reservada para aqueles que buscam a sua presença, para aqueles que se apresentam diante do Pai. Isso que o texto quer dizer. Então quando nós nos apresentamos diante do Pai, então o significado aqui é que o rosto de Deus se transforma em brilho, em sorriso, quando nós voltamos para Ele, em arrependimento, e aí então Ele nos dá o seu perdão, e nós então somos reconciliados com Deus. É isso que a Bíblia diz, buscar a face de Deus, é isso que significa. João escreve no primeiro capítulo do seu Evangelho: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude, como graça sobre graça. A graça de Deus é a segunda bênção proclamada aqui nesse texto. E a implicação da prática é o rosto de Deus brilhando sobre nós. Salmo 80 diz, o salmista fala assim: restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, só então seremos salvos. A salvação, como nós sabemos, não é algo que nós merecemos, ela é a graça de Deus que é dada por nós. E aqui então nós podemos referir aqui ao povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, se rebelando contra Deus, mas aí finalmente esse povo se rende a Deus, e aí então finalmente eles recebem a terra prometida. Foi tão somente quando a graça de Deus é revelada.
que o filho pródigo pôde ser recebido na casa do Pai. Quando a graça é derramada sobre Israel, Israel então pôde entrar na terra prometida. E quando nós voltamos para Deus, através da cruz de Cristo, a sua graça é derramada sobre nós e nós recebemos a salvação. Através da sua graça, Ele nos provê com amor, comunhão. Ele nunca vai nos abandonar. Ele nos dá o sustento. Ele mantém a nossa vida, a nossa existência, e nós então temos comunhão com Ele. É o jeito de Deus dizer: eu te amo, meu filho e minha filha, e eu tenho prazer em você. E a terceira e última bênção, então, que nós encontramos aqui, é: Javé, volte para ti o seu rosto e te dê paz. E a palavra hebraica usada aqui é a palavra nasa, que significa levantar você, literalmente te carregar você nos braços dele, como um pai que ergue o seu filho, que o apoia e com o seu braço divino toma no colo. E essa é a palavra aqui, essa é a palavra da paz. A imagem aqui é de um rei dos tempos antigos. Quando o rei nos tempos antigos aqui, você ia pedir uma audiência a ele, ficava muito visível quando o rei ia dar, porque se esse rei se virava o rosto para o seu súdito, significava então que ele estava aprovando e ele estava então permitindo uma audiência com o seu súdito. Mas se ele não queria, então ele virava o rosto para o outro lado, como um sinal de rejeição. Então, segundo a Crônicas 30, por exemplo, o rei Ezequias envia uma carta para o povo de Israel que estava desobediente, e ele então roga para que esse povo volte para Deus. E ele termina a sua carta desta maneira: porque Javé, vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Novamente, a aprovação de Deus está em Deus virar o seu rosto sobre nós, a nossa direção. E aqui diz que se nós nos voltarmos para Ele, Ele é misericordioso. Deus quer nos olhar com um olhar de aprovação. E isso acontece quando nós nos voltamos para Ele com um coração contrito, um coração quebrantado. A palavra diz que Deus jamais vai rejeitar um coração contrito. Deus jamais irá rejeitar. Ao invés disso, Ele irá olhar nos teus olhos, nos meus olhos, irá nos dar a sua bênção com aquele olhar cheio de amor, de graça, de compaixão, de alegria e de perdão. E Paulo lembra isso para nós na carta de Romanos. Ele diz: pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. E no último versículo do texto, então, Deus diz que vai dar a sua bênção. Os sacerdotes colocarão o nome dele sobre o seu povo e ele os abençoará. Essa é a maneira que Deus se aproxima de nós. Essa é a promessa de Deus para nós, que é válida até hoje. Se nós nos achegarmos a Ele e nós colocarmos o seu nome sobre nós, Ele nos abençoará, o seu Espírito descerá sobre nós e Ele então nos dará a sua paz, porque Ele é o Espírito de paz. Alguém assistiu aqui o primeiro filme do Toy Story? Aí, então você vai lembrar também. O Dede também. Mas vocês se lembram da cena quando o Woody começa a ficar com certa inveja do Buzz Lightyear? E aí ele vira para o Buzz Lightyear e fala o quê? Você é apenas um boneco, você não é como que fala a palavra?
Não é aquele astronauta, né? Que voa e tudo mais. Você é simplesmente um boneco. Né? Ali o Buzz Lightyear era o herói da história, né? E ele confronta esse herói porque ele estava com uma certa inveja. Ele fala: você não é um patrulheiro espacial. Me lembrei do que era. Você é apenas um boneco, um brinquedo para uma criança. E aí então o Buzz Lightyear fica meio que em depressão, não é verdade? Ele fica triste e tal. E mais à frente então, o Buzz Lightyear, triste lá no canto, ele fala: ele está lá, é só apenas um boneco idiota, né? É um pequeno e insignificante brinquedo, não é assim? E aí então o Woody, num certo momento, se arrepende daquilo lá, ele vai querer reparar aquilo, e o Woody fala alguma coisa tremenda ali, e ele fala assim: você não deve estar pensando claramente. Olha, nesta casa há um garoto que pensa que você é o melhor, e não é porque você é um patrulheiro espacial, é porque você é dele. Vocês que assistiram, se lembram o que o Buzz faz logo depois? Não? Oi? Não? Lembra que ele senta aí? Olha a sola do pé. Vocês lembram por quê? Ah, o nome. O nome. Como que era o nome do garoto? Andy. Andy, né? Ele vê o nome do Andy nele, e aí ele se alegra, e o Buzz Lightyear, então, daí ele repete: eu não sou apenas um brinquedo, eu pertenço ao Andy. E essa é a conclusão para nós. Você não é apenas uma pessoa, você foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo. Talvez você não veja, mas está escrito o nome de Jesus por tudo, você pertence a Ele. O nome de Javé está sobre a sua vida. Você tem um dono. Amém? Amém. Isso é tremendo, gente. Nós somos de Deus. Deus nos abençoa como um Pai amoroso, porque Ele ama abençoar os seus filhos. E Ele gosta de compartilhar as suas bênçãos. Ele gosta de nos dar riqueza. Ele gosta de nos dar amor e toda sorte de bênção, gente. Nada é muito pequeno para Deus. Esse é nosso Deus. Em Cristo Ele fala conosco. Em Cristo Ele faz seu rosto brilhar para nós. Em Cristo Ele derrama a sua graça para nós. Quando nós voltamos e nos achegamos a Ele com o coração contrito. Através do seu Espírito Ele vira o seu rosto para nós em aceitação. Ele nos aceita, Ele nos torna por inteiro, Ele dá a sua paz para nós. E paz, gente, não é ausência de guerra ou de conflito, mas significa tornar inteiro. A shalom de Deus em hebraico significa que é muito mais que ausência de guerra, significa tornar inteiro, completo, que você pode andar em vitória com Ele. É isso que é shalom. Quando Ele vai dar a sua shalom, Ele diz que Ele está dando a sua paz, a sua saúde, o seu bem-estar, a segurança, a solidez, tranquilidade, prosperidade, perfeição, plenitude, descanso, harmonia, aleluia. Ele dá tudo aquilo que nós precisamos. Esse é o final da oração, e não poderia acabar de maneira melhor. Em tudo Ele nos lembra com as palavras de Isaías 43. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou Yahweh, o teu Deus, o Santo de Israel,
o teu Salvador. Feche os olhos. Oh Deus, Tu és um Deus tremendo. O Senhor é um Deus que nos comprou por um preço tão alto. O Senhor é o Deus que veio até nós, porque nós não podíamos chegar até Ti. O Senhor é esse Deus tremendo que ama nos abençoar com todas sortes de bênçãos. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, não há nenhum outro Deus como Ti, Senhor. E nós Te louvamos nessa noite, nós Te agradecemos, Pai, porque nós não merecemos tanto amor. Nós não merecemos nada de Ti, Senhor. Mas nós Te agradecemos porque o Senhor derramou da Tua graça sobre a nossa vida. O Senhor veio e nos alcançou e nos salvou, nos redimiu, nos transformou. E mais ainda, o Senhor nos fez filhos e filhas. E nós Te agradecemos por isso, Deus. Que nós possamos jamais esquecer que nós pertencemos a Ti, o Teu nome está em nós, Pai. O Senhor gravou o Teu nome no nosso coração. E nós temos um dono tão tremendo, que nos cerca, que nos protege e que nos mantém perto. Muito obrigado, Senhor. É em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Alô? Juliana, vem aqui na frente, por favor. Não, desculpa. É verdade, das duas aqui eu olho para lá, falando, vale a minha. Vem também. Esse. A Juliana está voltando para o Brasil, dia 10, é isso? E nós vamos estar orando para a vida dela, para Deus estar abençoando a viagem dela, colocar os seus anjos ao seu redor e abençoar o tempo que ela vai estar no Brasil, não sabemos por quanto tempo, né? E Deus estar cuidando de toda a situação dela, amém? Que venha a ser um tempo bom, maravilhoso ali com a tua família, com os seus pais. Não se esqueça que Deus que vai estar lá com você. Não importa onde a gente está, Ele cuida, Ele nos abençoa e Ele põe essa cerca no nosso redor para nos proteger e para nos manter perto. Amém? Fique de pé. Nós vamos estar orando pela vida dela. Estenda a tua mão para nós estarmos abençoando a sua vida. Querido Deus, nós queremos Te agradecer pela vida da Juliana, Senhor. Nós queremos rogar que os Teus anjos estejam ao seu redor agora nessa viagem que ela vai estar fazendo daqui a alguns dias, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando ela, Senhor. Que o Senhor vai à sua diante, à sua frente, à sua direita, à sua esquerda. Deus, que a Tua presença possa estar com ela onde quer que ela esteja. Que venha ser um tempo abençoado para ela, para os seus familiares ali no Brasil. Deus, nós sabemos quanto tempo ela vai estar ali. O Senhor sabe. Mas onde quer que ela esteja, Deus, que a Tua bênção venha estar sobre a sua vida. Que o Senhor venha estar cuidando dela como o Senhor sempre fez. Nós cremos em Ti, nós cremos nesse Deus amoroso, Deus. Nós muitas vezes não entendemos algumas coisas, mas o Senhor sabe o porquê de todas as coisas. E há um propósito em tudo, Senhor. Que o Teu propósito venha a ser cumprido na sua vida. E que logo mais ela possa estar aí com seu marido. E que tudo venha estar caminhando de maneira maravilhosa, tremenda, Deus. Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida do Douglas, Senhor. Trabalhando, continua trabalhando na vida dele, Senhor. Quebrantando aquele coração, restaurando aquela vida, Deus. Para que ele volte novamente para os Teus caminhos, para a Tua presença, para Te louvar, e junto com a Juliana, como família, Pai, eles possam servir a Ti, Senhor, que é o único Deus,
é o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai. Abençoa no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pegar mais um pouquinho, já estamos encerrando. Vou usar os avisos aqui e a pastora vai dar a bênção e nós vamos estar encerrando. Sexta-feira temos nosso Bible Study com os jovens, às 7h30. Gostaria de convidar todos os jovens a estar participando com a gente às 7h30. No mesmo horário, aqui na igreja também, nós temos a nossa reunião de oração, às 7h30 também. Os irmãos estão convidados a participar com a gente também desse momento aí de oração aqui na igreja. Depois da reunião de oração, depois do Bible Study, nós temos o nosso futebol, que também acontece todas as sextas-feiras, às 8h30. Então, se você quiser vir jogar uma bola aí, é só trazer o tênis, não paga nada, é só aparecer. Nosso Youth Service vai ser no dia... Eu não estou enxergando, não. No dia 3 de maio, às 7h30, tá, pessoal? Quem perdeu aí sábado passado, tem mais uma oportunidade de vocês comparecerem aí e estar aí nos ajudando aí com esses jovens. O nosso culto não é um culto de jovens, mas não é só para jovens, tá? Culto a gente chama de Youth Service porque é os jovens que preparam tudo, eles que tocam, eles que preparam todo o culto, então, mas é para todo mundo, tá? Aulas de inglês, nós temos as nossas turmas aí da aula de inglês, início dia 10 de fevereiro, a conversação, não é isso? Vai iniciar agora. Bom, tem as informações aí do telefone, então o telefone vocês procuram ali a Camila e vocês, porque a nossa, a pessoa da recado oficial nossa não veio hoje, tá? Então é por isso que eu estou aqui pedindo. Próximo. Papo de mãe, também, eu vou falar aqui que eu acho que está melhor aqui, lá para vou aumentar o óculos. Nosso papo de mãe vai ser no sábado, dia 12 de abril de 2025, às 10 a meio-dia. Então, para todas as mães aí, para participar com a gente, você pode trazer sua criança, que vai ter gente aqui para tomar conta das crianças também. Então, aí não vai ser um motivo para vocês não virem. Nosso culto de Páscoa, nosso jantar de Páscoa vai ser no dia 20 de abril, domingo, 4h30, tá, pessoal? Nosso culto é às 5h30 e o culto, mas esse culto vai ser uma hora mais cedo, porque nós vamos ter o jantar, então para a gente poder ter mais um tempo aí de confraternização depois do culto. Depois vocês entram no WhatsApp da igreja para vocês terem maiores informações sobre o que trazer, o que precisa ser feito. Você entra em contato com o pessoal lá no WhatsApp da igreja. Nós vamos receber a bênção, como aprendemos hoje. E logo em seguida nós teremos um cântico e depois um tempo de confraternização, tá bom? Te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão precioso na Tua casa. Obrigada por ouvir a nossa voz, obrigada por falar também conosco. Agora nós pedimos uma semana abençoada e abençoadora. Que o Senhor faça prósperos os nossos caminhos, que o Senhor possa sustentar a cada um, cada lar, cada esposa, cada esposo, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada funcionário, cada patrão, que esteja nas mãos do Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o único e eterno Senhor e Salvador, e o amor maravilhoso de Deus o Pai, e as consolações, o ânimo, a força, a capacitação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre o seu lar. Vão em paz e que o Deus da paz vos abençoe. Amém? Uma última canção. Senhor te abençoe e faça brilhar
seu rosto em ti conceda sua graça e te dê paz. Amém. Declare essa bênção sobre a vida do seu irmão. Filho, declare. Estenda sua mão sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, sobre as crianças.